Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. A partir do momento que nascemos, expectativas são criadas a respeito da nossa vida. Desde a nossa sexualidade até nossas características, sonhos e como levaremos a vida. Essas expectativas podem dificultar o nosso caminho, pois podemos ser impactadas e entender que aquele caminho que outras pessoas sonharam para nós é o certo a se seguir. Mas com o tempo, podemos ir percebendo que algumas coisas não fazem sentido, ou nunca fizeram. E a nossa vida começa a implorar por mudança. No episódio de hoje, eu e a Jana iremos conversar sobre como lidar com expectativas sociais e com o medo do julgamento de fazer escolhas fora das normas e como encontrar força e satisfação ao construir uma vida do nosso jeitinho. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, eu e a Ká, para mais um episódio. Eu ia falar solo, porque tá nós duas sem uma convidada, mas é um solo em conjunto. Para mais um episódio sobre subversividade, sobre quebrar padrões, sair de modelos que foram impostos para nós e que não fazem sentido para a vida que a gente quer levar, para aquilo que a gente quer construir. E é importante a gente falar sobre isso, principalmente porque existem ainda muitos padrões, muitas coisas, crenças, jeitos de viver, de pensar, de agir, enfim, que foram impostos por tanto tempo e de um jeito tão sutil, às vezes nem por maldade, sabe? Nem, tipo, é só porque desde que a gente cresceu as coisas são feitas assim. E a gente nunca parou para questionar do porquê que isso é feito desse jeito e se faz sentido para a gente. Só para dar um exemplo, é um exemplo muito besta, mas para deixar mais claro essa sutileza, o jeito de fazer arroz. Eu sempre aprendi a fazer arroz com minha mãe de um jeito X. E, cara, ela não me deixava de jeito nenhum mexer o arroz na panela quando ele estava cozinhando. Só que era uma coisa de tipo, não pode. Tipo, não pode mexer o arroz. E ela falou de um jeito tão grave que eu, beleza, entendi. Não pode mexer o arroz. Tá bom. E segui a minha vida inteira fazendo assim, até que eu fui morar, né, com o meu ex. E um belo dia ele tava lá fazendo o arroz e ele mexeu o arroz e eu, na hora, não pode mexer o arroz. No que ele olhou pra mim e falou, por que não? E eu, tipo, não sei, não sei por que não pode mexer o arroz. A gente vai parar de cozinhar, o arroz vai estragar o arroz. É esse tipo de questionamento que a gente fala que às vezes é uma coisa muito grande e que impacta a nossa vida de um jeito realmente mais complicado, mas tem coisas que a gente vai levando só porque falaram que era assim e a gente falou, tá bom, é assim. Enfim. E é importante a gente começar falando o quanto essas normas, elas vêm desde a infância e desde que a gente nasce. Na verdade, antes da gente nascer. Eu tenho uma amiga que está grávida e aí a expectativa de saber o sexo é, tipo, gigante. E ela trouxe isso para mim, né? Ela falou, cara, eu não quero saber, porque é isso. Quando é mulher, aí tá. Então, é mulher, já vem toda as regras sociais do que vai ser essa criança. E aí, aqui não falo de profissão, obviamente, mas assim, de como ela deve se portar, com quem ela vai casar e todas essas coisas sociais que nascem junto com o sexo, né? Com a sexualidade que a gente vê lá no ultrassom. Então tá, é menino, então a gente vai comprar roupa azul, a gente vai comprar carrinho, ele vai ser médico, enfim, coisas que vão construindo, né, essa nossa base. E aí, assim, se tá desde a barriga, imagina quando a gente nasce, né, o quanto isso já está imposto. Então, assim, nasci mulher, então tem que ser assim, né? Então, imagina todas as coisas. Claro que hoje em dia a gente conversa muito mais sobre vários padrões, mas eu acho que como vem até antes do nascimento, várias coisas são impostas e a gente não percebe, né? Então,
até a orientação sexual, né? Então, quando você nasce e você é mulher, você vai casar com um homem. Então, essas coisas são impostas e que a gente não percebe e a gente acha que é o padrão, tem que seguir, né? São muitas, né, Ká, que a gente vai aprendendo. É, E não é assim, tudo bem, né? A sociedade, a gente vive em padrões, a gente vive em formas de agir, mas é importante a gente realmente refletir e questionar os padrões que a gente está passando para frente, se é como algo imposto ou não, e os que a gente absorveu, porque é para tudo, né? É a nossa orientação sexual, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de agir, se eu vou casar. Vamos considerar que o casamento monogâmico ainda é uma coisa muito imposta. Ter filhos, questões religiosas, enfim. Em alguns grupos, né? Alguns grupos sofrem mais do que outros, mas se você fugir um pouquinho da regra, é um absurdo, né? Principalmente em lugares, em famílias, em núcleos que são mais conservadores, que são mais religiosos. Você começou a agir um pouco diferente, você está indo para o caminho errado, você está indo. Nossa, a gente nem reconhece mais quem você é. E eu entendo assim que para algumas pessoas sair de certos padrões pode ser muito complicado, né? A gente começar a questionar certas coisas, a família vai começar a criticar, porque a família não vai entender. Às vezes a gente se afasta de amigos, ou os amigos se afastam da gente por conta desses questionamentos. Então, para algumas pessoas pode ser muito difícil, mas é o que a gente sempre fala aqui. É muito importante a gente questionar. E porque assim, nada substitui a nossa felicidade, né? A nossa independência, a nossa liberdade. Então, para mim, que nunca sofri muito com os impactos, né? Eu aceito que amigos se distanciem de mim porque, ela mudou. E para mim tá tudo bem, sabe? A gente tem que entender o que a gente está disposto a bancar, né? Eu acho que é importante isso que você falou de a gente vai estar em padrões. Você está saindo de um, você vai entrar em outro. Então, assim, eu acho que é como você falou, assim, é importante a gente questionar. E aqui a gente não está falando, eu acho que isso se confunde muito atualmente. A gente não está falando que você não pode casar e ter filhos, ou a gente não está falando que você não pode ser uma mulher mais conservadora. A questão não é essa. A questão é, estou aqui porque eu escolhi? É, Sim, eu escolhi estar aqui. Ok. Mas o que a gente está questionando aqui, né, o que a gente está refletindo nesse episódio, é justamente esses padrões que são estabelecidos e que não se é questionado. Justamente porque a gente nasceu assim, então a gente acha, tipo a questão da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Não acreditamos nisso, né? Então, como todas as coisas que nos foram impostas, quais delas fazem sentido para a gente e quais não fazem? Então, eu acho que sim. esse questionamento é essencial. E aí, sim, tomei essa decisão, né? Isso faz sentido para mim? Ok, né? Então, eu acho que esse é o principal. E aí, sim, você vai entrar em outras caixinhas, porque não tem como, né? Você não vive sozinha no mundo, então sim, você vai entrar em outros padrões, né? Talvez contra a cultura, talvez, mas vai entrar em outros padrões. E tá tudo bem, né? Eu acho que é importante esse questionamento mesmo, né? E acho que o melhor jeito da gente começar esse questionamento, né, de padrões é perceber os nossos incômodos. Perceber como a gente está se sentindo, se a gente sente alguma inquietação com algum padrão, seja algum comportamento de casa, um jeito de levar a sua vida, sua rotina, sabe? Alguma coisa que falaram para você tem que ser assim, e você faz assim, só que você, ai, não sei, sabe? Sente um incômodo. Como que foi para você, cara? Que padrões que você foi percebendo que não te cabiam, porque você assim, começou a perceber que você se sentia incomodada com isso? Cara, é difícil, né? Porque eu acho que a vida vai acontecendo e aí algumas vezes a gente só vai mudando, só vai vivendo enfim, não tem essa percepção tão prática, né? Ai, putz, isso aconteceu e aí tudo mudou, né? Mas o que acho que o que é mais fácil de eu lembrar assim é a questão do trabalho, né? Eu acho que o trabalho assim foi o principal,
de eu estar num trabalho em que eu ganhava bem, de que eu tinha estabilidade, que eu tinha é, coisas que eram boas, né? Então, estudo e tal, estava tudo muito bem, só que eu queria mais, sabe? Eu queria, porque, cara, eu sei muita coisa, eu posso aprender muita coisa, e esse lugar aqui talvez seja muito pequeno para todos os sonhos que eu tenho. Eu sempre fui, né, uma pessoa muito sonhadora, e esse lugar está muito pequeno para os sonhos que eu tenho. E aí eu comecei a estudar, e aí eu vi, eu comecei no caminho do autoconhecimento e tal, e aí eu falei, cara, realmente eu não preciso estar aqui. Porque eu acho que assim, como eu tinha um trabalho em que tinha todas essas coisas que as pessoas falavam que era ótimo, né? Tipo, como que você vai sair de um trabalho que tá te dando tudo isso, né? Em que sua chefe é maravilhosa, enfim, todas essas coisas. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, não, eu posso mais, sabe? Então, eu acho que a primeira inquietação que eu lembro, né, em relação, tipo, que eu estava mais consciente, provavelmente outras aconteceram, mas a que eu estava mais consciente foi em relação ao trabalho, de perceber que eu queria mais do que aquilo, assim, sabe? De que eu podia colocar meus sonhos em prática e que eu não tinha que ficar naquela vida, assim. Sim. E para você? E aí veio pro Desperta, né? E aí o Desperta Maravilhosa. nasceu e aí estamos aqui, graças a Deus. Maravilhosa. E eu, ai, cara, eu acho que tem a questão do trabalho. O trabalho foi um exemplo também bem forte na minha vida. Num caminho parecido, né, motivações parecidas, mas tinha também o fato de que eu, assim como muita gente, porque a nossa cultura faz muito isso, de colocar que, cara, todo o meu valor enquanto pessoa vem do meu trabalho. Então, vem de eu produzir resultados magníficos, incríveis, e de eu trabalhar em empresas muito renomadas e multinacionais, e que eu tenho que trabalhar muito, muito, a ponto de eu me sentir. Gente, eu me sentia inferiorizada, porque meus amigos estavam trabalhando de fim de semana e eu não precisava, porque a empresa não tinha essa demanda, sabe? Mas, enfim. Autoconhecimento, doença, autoconhecimento fizeram me ajudaram a rever prioridades, né? Graças a Deus. E eu comecei a empreender e tal, mas eu vou pegar um outro exemplo, só para não citar, porque a trajetória, a minha e da Cá foram muito parecidas, né? A partir do momento que a gente começou a empreender. Eu vou colocar um outro exemplo que veio antes, muito antes dessa questão do trabalho, que é ter filhos. Que eu, cara, assim, eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Quando eu comecei a parar para pensar, falar, eu não sei se eu vou querer ter filho, não, não sei se eu vou querer passar por isso daí, não. Tinha as minhas questões, tinha questões de relacionamento com os meus pais e tudo mais, e foi evoluindo, a partir de incômodos com coisas que eu via na sociedade, principalmente o fato de que a mulher perde muito da personalidade, da sua essência, é tirado dela é, a partir do momento em que ela se torna mãe. Então, ela não, eu deixaria de ser Janaína e passaria a ser a mamãe da fulana, a mamãe do fulano. E isso me incomodava muito. Gente, mas sabe, fora toda a responsabilidade, a carga que sempre fica para cima da mulher. Ai, tudo bem o homem trabalhar e sair com os amigos e ir pro futebol, mas a mãe não pode fazer isso. E isso sempre me irritou muito. Eu sempre, gente, assim, eu sempre, desde criancinha, eu sempre fui feminista. Eu não sabia que eu era, mas eu sempre fui. De arranjar treta com os coleguinhas de sala, porque eles falavam que mulher e menina só sabia brincar de boneca, e eu ia lá e arranjava treta por causa disso. Militante desde pequena. Então, assim, essas coisas já me irritavam. Então eu olhava e falava, ai, não quero passar por isso. Claro que as motivações elas foram amadurecendo e hoje tem outras questões. Eu não me vejo, eu simplesmente não me vejo educando e criando outro ser humano. Tem a questão de grana, tem várias questões. O mais tem é motivo para não ter filho. Mas assim, é uma coisa que me veio desde sempre. E fui julgada, viu, gente?
Hoje ainda nem tanto, pelo menos não na cara dura, assim, que nem era, mas olha, a Eu mulher acho que que tem a decide ver não com o ter filho. ciclo também, né? De você estar num ciclo de pessoas que são mais maduras em relação a isso, que entendem mais em relação a isso. Então, eu acho que tem a ver também e de você se cercar de pessoas que te entendem e que te respeitam, né? Não que Sim. concordam totalmente, porque talvez eu vou ter motivos totalmente diferentes de você para ter, por exemplo, mas que respeitam, né? Que respeitam a sua visão, Exato. até porque a vida é sua, né? Então, o que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? A decisão do outro é porque a vida é dele. Claro que aqui não estou falando de coisas sociais, né? Enfim, estou falando de decisões individuais, né? Então, a vida é da pessoa. Sim, Então, você não tem nada a ver com isso. Eu acho que quando a gente julga outra pessoa, vai muito nesse lugar, né? De a gente esquecer a vida do outro, né? O que você tem a ver com isso? é Então, isso. eu acho que ter essa autopercepção é muito importante, né? Você teve muito novinha, assim, mesmo que com motivos diferentes do que hoje, que eu acho que você não estava tão consciente, você era muito nova, né? Sim. Mas é bem importante a gente ter essa autopercepção. E eu fiquei pensando quanto a gente precisa ficar atenta para ter essa autopercepção. Porque não é em qualquer momento da vida que você vai conseguir ter, né? É muito é uma posição de muito privilégio a gente conseguir ter essa autopercepção e começar esse caminho de autoconhecimento de tipo, tá, eu não tô feliz e eu acho que tem outros caminhos que eu posso seguir. Porque, gente, sabemos que estamos aqui numa posição de privilégio, mas assim, sempre tem outros caminhos. Sempre Sim. tem. Porque quando a gente nasce com esses padrões, como a gente só conhece aquele ciclo, a gente acha que é só aquele caminho. Então, né, trazendo a questão do trabalho. Ah, você nasceu, foi para a escola, então na escola você aprende que você precisa aprender tais coisas para trabalhar para outras pessoas. Hoje ainda está falando mais sobre empreender, mas assim, de maneira geral, né, quando as pessoas não têm uma posição de privilégio, é muito difícil você pensar em outro caminho, porque você precisa pagar a conta, né? Então, você acaba não vendo que tem outras possibilidades. E aí eu acho que pensar em outras possibilidades, conversar com pessoas diferentes é super importante para você sair um pouco da bolha, sabe? Sim. E até assim, pensando, é, não necessariamente nesse 880, né, de CLT versus empreender, mas novas formas de você desenvolver sua carreira dentro do CLT, sabe, seguindo caminhos diferentes, porque hoje, com a evolução da tecnologia, a gente tem profissões que há 2 anos atrás não existiam. Sim, Então, você está insatisfeita, né? Por isso que procure um mentor de carreira, vamos avaliar, né? Converse com outras pessoas, vamos avaliar novas possibilidades. Para empreender também, você está insatisfeita com o seu negócio, com os seus resultados. Existem outros caminhos que podem ser seguidos dentro do empreender para desenvolver o negócio. Então, conversar é sempre muito importante, mas sempre buscando pessoas que. Sempre buscando as pessoas certas. Eu sei que é fácil falar isso, né? Mas, você já começou a se sentir meio julgado por quem você está conversando? Essa não é a pessoa certa. Vai procurar alguém que saiba escutar e que saiba só assim trocar ideia, compartilhar visões, compartilhar conhecimento, compartilhar, enfim, né, experiências. Isso já ajuda bastante. sim. E aí outro, um parênteses, assim, voltando um pouco, que você falou, como que a gente pode perceber esses padrões, né? E aí você falou da inquietação. Outra coisa que eu colocaria aqui é se você está passando por uma situação de violência. Por que eu digo isso? Porque às vezes você não tem noção de que aquilo está errado. E aí você não está insegura, porque você acha que aquilo é o padrão. Mas você está passando por uma situação de violência que, que está dada, sabe? Então, mesmo que você não ache que aquilo está errado, se você está passando por uma situação de violência, converse com outras pessoas, né? Porque eu acho que talvez o padrão que você acha que é o padrão não deveria ser. Então, eu acho que é o parênteses que é Exato. importante a gente falar aqui também. E acho que até nessa de conversar com outras pessoas,
independente do cenário, né? Se for que nem esse exemplo que você falou, da questão de estar vivendo uma situação de violência, se você não tem. Eu ia falar, né? Se você não tem certeza de que você está passando por uma situação de violência ou não. Eu acho que assim, se você está em dúvida, falar, nossa, será que isso aqui é uma situação de violência? Gente, muito provavelmente é, porque quando não é, a gente sabe, né? Começa por aí. Mas, terapia. Terapia ajuda muito a gente a entender os nossos incômodos, entender as nossas. Falar, cara, por que que eu tô tão incomodada com essa minha forma de viver? Com esse jeito que a minha família impõe e fala que tem que ser? Porque às vezes é muito esse jeito de ser, de existir, de agir, as crenças, enfim, estão tão enraizadas que é muito difícil a gente conseguir entender por que que eu tô incomodada. E pode vir, tá vindo do medo também, né? Às vezes a gente consegue, né, falando dessa questão de autopercepção, eu estou muito incomodada com uma situação. Eu sei por que que eu estou incomodada com essa situação. Só que eu sei que o único jeito de eu conseguir lidar com esse incômodo é sair dessa situação. E isso me dá muito medo. Então eu vou dar o exemplo, né, que isso acontece com muita gente, que é, por exemplo, se separar. Pelo menos comigo foi assim. Eu sabia que eu estava muito infeliz no meu relacionamento, que a gente já não tinha mais o que fazer, a gente já tinha passado anos e né, sabe, discutindo e tentando e nada mudava, eu entendi que separar ia ser o único jeito. Só que eu não me via, a gente já estava junto há tanto tempo que eu falei, cara, eu não, como assim eu vou sair dessa relação? Se essa relação é parte de quem eu sou, que é muito comum hoje em dia ainda, né, também. Eu não conseguia me ver sozinha, eu não sabia quem eu era fora dessa relação. Tinha toda a questão de dependência emocional, dependência financeira. Eu sentia um medo real, assim, como se a minha vida fosse, como se eu fosse colocar a minha vida em risco saindo desse relacionamento, que não era um relacionamento violento, né? Preciso deixar isso claro. Então, como lidar com isso? O que que eu pensei? Falei, tá bom. Eu sei, tipo, gente, pelo amor de Deus, é só, entre aspas, uma separação. Eu não vou, sabe, eu não vou me refugiar em outro país, eu não tô numa situação extrema. É só uma separação. Então, se eu tô me sentindo, então, se eu tô sentindo que eu vou ficar num estado tão vulnerável, que eu não vou saber lidar, ficar sozinha agora, o que que eu preciso fazer? Me fortalecer. E vamos levar tudo isso para terapia. E aí foi todo um processo que foi longo, até eu chegar no momento e falar, beleza, agora vai, agora tem que ir. A gente nunca tá 100% pronta para lidar com certos resultados, mas a gente pode entender que o fortalecimento, o nosso fortalecimento interno pode ser, é o primeiro passo. E tudo bem, faz parte também dessa autoconsciência, né? E uma das maneiras que pode diminuir a insegurança é você pensar o que está te deixando insegura e pensar, tá, como que eu posso diminuir essa insegurança no sentido prático mesmo? Então, por exemplo, eu tô com medo porque essa pessoa me banca. Tá, como que eu posso arrumar formas financeiras para que eu dependa menos dessa pessoa? Então, você vai diminuindo a sua insegurança, vai trazendo uma coisa mais prática. Sabemos que quando você está dentro é muito mais difícil, né, do que quando você está fora, sem as emoções, sentimentos e medo, culpa, porque eu acho que tem culpa também, né? Aí a gente coloca aqui a culpa feminina, né, que a gente tem culpa de tudo. Eu acho que tem isso também, mas eu acho que olhar por um lado mais prático, de tipo, tá, como que eu posso diminuir isso que eu tô sentindo? Como que eu posso me sentir mais segura para dar esse passo? Seja sair de uma relação, seja bancar que eu não quero ter filhos, ou bancar que eu quero, enfim, seja fazer algo que você quer mudar, né? Então, eu acho que trazer essas soluções, pequenas soluções, eu acho que podem ajudar bastante. Sim. E pensando em, assim, como a gente falou, né? A gente vive em padrões, a gente pula de um padrão para o outro, faz parte, ninguém, né? Nós estamos falando que eu vou virar uma eremita, enfim, vou me mudar para o meio do nada, eu e a minha casinha, e vou viver fora do padrão, né? O que é viver fora do padrão? Mas muitos padrões têm mudado, né? Evoluído de um jeito que, pelo menos a gente aqui,
considera positivo, no sentido de que esses padrões têm mudado porque as pessoas têm questionado o motivo, né, o que elas querem fazer, têm questionado as suas decisões, né, enfim. Então, só para citar alguns exemplos, né, que a gente falou. A relação das mulheres com a maternidade. Então, de acordo com o levantamento do IBGE, entre 2000 e 2023, seguindo uma tendência mundial, a taxa de natalidade caiu de 2,32 filhos por mulher para 1,57 filho por mulher. Teve a questão de relacionamentos e divórcio. O IBGE trouxe em março desse ano também que em 2022 foram registrados 970 mil casamentos no Brasil e 420 mil divórcios. Ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos em 2022. Teve a taxa da participação feminina no mercado de trabalho, que cresceu de 34,8% em 1990 para 52,2% em 2023. E eu acho ainda esse número muito baixo, tá? Mas enfim, minha opinião. Teve o aumento das mulheres, do número de mulheres empreendedoras. O Sebrae aponta que as empreendedoras representam 34,4% do total de proprietários e de empreendimentos no país. E esse número é o total de empreendimentos que já estão, como que é a palavra? Fortalecidos no mercado. Já estão no mercado há algum tempo, porque quando a gente passa para incluir empresas que estão ainda no período de desenvolvimento, né, com 1 a 5 anos de existência, esse número passa para quase 50%. Então, é um volume considerável. E a questão também das transições capilares, né, que assim, eu não tenho lugar de fala para falar a respeito disso, mas que é uma coisa que tem mudado muito também, né? Eu quis trazer essa questão das transições capilares, porque parece uma coisa que é menor do que as outras que a gente citou, né? Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a transição capilar, eu passei, né, pela transição, e a transição capilar, ela é muito mais do que uma coisa estética. Para algumas pessoas pode ser, porque depois começou a ficar uma moda e tal, para algumas pessoas pode ser, mas eu acho que, por mais que tenha também uma questão estética para algumas pessoas, tem uma questão muito grande de autoaceitação, principalmente para mulheres pretas, né? Não tem lugar de fala, mas eu sei, assim, estudando e conversando com outras mulheres, o quanto essa autoaceitação, quanto a transição trouxe essa autoaceitação, de aceitar o cabelo, de aceitar como que ele é, as texturas, de ter produtos, que hoje em dia eu acho que tem mais produtos, porque as pessoas começaram a fazer essa transição. Então, o quanto é importante a gente trazer essas coisas que parecem pequenas, mas que tem muito a ver com essa autoaceitação que a gente está falando. Então, essa percepção de que tá, aquele cabelo padrão, liso, loiro, por que que eu tenho que seguir isso? Por que que eu tenho que ficar horas no salão fazendo escova, fazendo mal para a saúde, na verdade, né? Para depois viver com aquilo, ter gastos com aquilo e não ter essa autoaceitação. Então, quando eu passei pela transição, foi um processo demorado, né? Demorou bastante. Mas depois, quando eu me vi com o cabelo totalmente enrolado, é tipo, tá, essa sou eu, sabe? Então é um processo muito bonito, assim. E eu tive pessoas próximas, né, que passaram pela transição também, que não foi o mesmo processo, que foi mais difícil, porque era um cabelo que era mais crespo, e aí tinha todas aquelas coisas, nossa, como que as pessoas vão enxergar, as inseguranças que aparecem, sabe? Porque, O próprio racismo, né? exatamente, e aí, assim, porque estou fora do padrão, e ainda, principalmente, a questão do racismo. Sim. Então, quis trazer a transição capilar porque eu acho que é um movimento de autoaceitação muito legal, assim, que tem acontecido. É, até a questão dos corpos gordos, né? O quanto as pessoas têm se aceitado mais. Então, eu acho que é bem interessante a gente ver esses movimentos acontecendo, né? Sim, é tudo que é relacionado à nossa identidade. E é claro que isso é muito mais forte para pessoas pretas, né? Que, enfim, não é meu lugar de fala, eu entendo,
mas eu acho muito bonito e importante participar, né? Quem está nesse lugar, de se entender, cara, eu tive que alisar o meu cabelo a minha vida inteira para não sofrer menos racismo, para não encherem o saco no ambiente de trabalho, enfim. Mas é uma imposição, né, de quem que tem cabelo liso. Sim. Então, é muito importante que isso aconteça, assim. E com certeza tem outros padrões que a gente também, na hora de fazer a pauta, a gente não lembrou, não parou para pensar. Comentem aqui no nosso episódio, no post que saiu lá no Instagram, que quais padrões você se viu quebrando, se foram algum dos exemplos que a gente deu aqui, ou se foi outro que a gente nem citou, porque a gente enriquece um pouco mais essa conversa fora do episódio. Até porque a gente fala do nosso lugar também, né? Hoje a gente está sem convidada, então a gente fez muito falando da nossa, queria trazer muito a nossa vivência sobre esse assunto, a nossa experiência, muito um bate-papo com vocês mesmo. E, Jana, pensando em todas as mudanças aí que já rolaram, que estão rolando por aí, o que que você acha que é necessário, assim, que foi necessário para quebrar esse padrão, para você bancar essa quebra de padrões? Coragem, sim. Ai, cara, é claro que dá para esmiuçar muito mais, mas, tipo, em essência, Sim. coragem e terapia, porque para ter coragem precisei de terapia. Então, assim, Sim. sabe? E aí vem junto a autoconfiança, entender que isso foi um processo que aconteceu também com a terapia, que, tipo, gente, eu dou conta de bancar isso daí, sabe? Ai, tá bom. Eu era uma pessoa muito medrosa, muito medrosa. E não medrosa do tipo, ai, gente, eu não vou pular de paraquedas, porque isso eu mantenho, me recuso. Ou medrosa de não assisto filme de terror, porque assisto. Era medo, tipo, de viver a vida, gente. Umas coisas ridículas, sabe? Não por medo de vão me julgar também, mas uns medo de, tipo, eu não vou fazer o piercing no nariz porque e se eu não gostar? Tipo, eu tiro. Era uns medo muito ridículo. E eu posso falar porque os medos eram meus, então eram ridículos sim, tá? Então, cara, eu acho que é isso, é você começar a entender que tá tudo bem, que ninguém tem resposta certa pra nada, que a sua felicidade é responsabilidade sua, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua autoestima. Quem vai viver as consequências da sua vida, das suas decisões, é você. A não ser que envolva outras pessoas, mas do contexto que a gente está falando aqui, sabe? Então já tem que correr atrás do que é teu. Não importa o tempo que leve. E nem o que eu falei, por exemplo, a questão do meu relacionamento. Eu fiquei alguns anos fazendo terapia para eu ter essa coragem. Não Uhum. foi uma coisa que aí em 6 meses está resolvido, sabe? Mas tá bom, porque eu sabia que eu estava no processo, eu sabia que eu estava indo atrás. E hoje estou separada, gente, foi um marco muito importante na minha vida. A Sim. ponto de hoje eu parar pra pensar e falar, cara, eu já dei conta de tanta coisa. Eu já resolvi problema de saúde, que foi foda. Eu já me separei e vim morar sozinha. Já empreendi. Ai, tá bom, eu dou conta. Não sei como, mas eu vou dar conta. Porque no final, entre aspas, no final, porque minha vida não acabou, né? As coisas se resolvem. Mesmo que seja no processo de chorar, dedo no cu e gritaria, mas resolve. Tá tudo bem. É porque tem a coragem, ela dá um fortalecimento da autoestima, né? E aí, Hum. quanto mais fortalecimento você tem, mais coragem você tem, mais coragem você começa a ter, né? De tipo, tá, eu não morri, É, né? Eu não morria quando eu me separei, então talvez não vai ter problema, sabe? Fazer outras coisas. Então, eu acho que esse fortalecimento, né, da autoestima, ele é muito importante para que você consiga ter coragem para aí sim fazer mudanças. E eu acho importante a gente trazer também que você falou assim que as consequências são nossas. Então, o que vai acontecer na nossa vida é problema nosso. E aí eu acho que é importante a gente pensar que as consequências ruins e as boas. Eu acho que quando a gente está sem coragem, quando a gente não quer mudar, a gente pensa nas consequências ruins. A gente pensa, nossa, vai dar errado, porque vai acontecer isso. sim. Tá, mas se acontecer as coisas boas, sabe? Então, pensa também por outro lado, porque
quando acontecer as coisas boas, também vai ser mérito seu, né? Então, eu acho que tem essa questão também de a gente pensar um pouquinho pelo outro lado, né? Que vão ter consequências, podem ter consequências ruins, obviamente que a gente não consegue prever tudo, mas vão ter as boas, né? Eu acho Sim. que é importante, é essencial que a gente lembre disso também, né? Nossa, cara. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu sempre, tipo, não me impede de seguir, né, de tomar minhas decisões, só que eu só penso nas consequências ruins. Acho que a gente, vou generalizar, né, as pessoas de modo geral, talvez, porque senão você não precisaria estar dando esse lembrete, que é realmente muito importante. E tem também, eu entendo que a gente tem muito medo de sofrer, é por isso que a gente só pensa nas consequências ruins. A gente pensa que Cara, a eu não gente está quero. se protegendo. Exato. Eu não quero sofrer, eu não quero ter que fazer sacrifícios, eu não quero ter que, sei lá, diminuir o meu custo de vida consideravelmente. E como que eu vou fazer para me bancar financeiramente? Eu vou ter que fazer vários sacrifícios. Eu entendo. Só que assim, a gente sempre para, é bom, importante parar para pensar, né? O sofrimento, ele é inevitável. Faz parte da vida. Sofrer, chorar, ficar triste, ficar com medo, faz parte. Se você tá questionando algum padrão, e é claro, eu vou continuar pegando aqui o exemplo, né, desse relacionamento. Sofrendo eu já tava. Eu tava deprimida. Eu tava infeliz com a pessoa que eu era, com a vida que eu levava. é, Sabe, enfim, eu tomava remédio. Tudo bem, é o exemplo que uma conhecida deu uma vez, é que assim, eu tava no quentinho do cocô. Eu tava no cocô? Tava. Mas já era um cocô conhecido, tava confortável, tava quentinho. Eu vou sair pra um que pode não ser quentinho, entendeu? Eu vou pro desconhecido. Mas assim, sofrendo eu já tava. Então, vamos ir para um sofrimento que é desconhecido, mas que provavelmente vai te levar para um caminho novo e que você não tá sofrendo? Eu sempre pensei muito assim. Então, tipo, é claro que eu sofri depois que eu separei. A Ká sabe, que a gente foram meses e eu chorava, e eu sentia falta. É, muitas coisas nas quais precisava lidar. Foram alguns meses processando luto, processando uma vida nova, enfim. Mas eu sabia que isso ia fazer parte. Ai, tá bom, vive isso logo. Chora o que tem que chorar, tá triste, chora, tá em luto, viva o luto, tá com raiva, xinga, porque passa. Sabe? Passa para isso mais rápido para você viver a parte boa. Então só aceita que isso vai vir. Independente da mudança que for, né? Independente do tipo de transição. A transição que a gente fez de sair, né, do CLT, do corporativo, para empreender, veio com seus sofrimentos também. Veio com seus choques e com seus surtos, de tipo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo na minha vida? E ficou tudo bem, né? Nossa, é, em vários momentos, eu acho que a gente tem uma ilusão também de quando a gente, por exemplo, decidir que vou mudar, vou fazer essa mudança. E aí a gente tem uma ilusão de que vai ser tudo flores, né? De que aquele caminho vai ser feliz e maravilhoso. E não é assim. E vão ter inseguranças no caminho, o que é normal. É normal ter inseguranças no caminho. E aí eu acho que essa aceitação de tipo, tá, vamos ter que bancar isso aqui, vão ter essas seguranças. Porque você falou da coragem, né? Que é necessária, também concordo com a coragem. Mas eu concordo também com a insistência. E aí, aqui não estou falando insistência numa coisa de você ser teimosa e tipo, estou sofrendo, estou insistindo nesse caminho. Não é sobre isso. Mas de você bancar a sua decisão, sabe? Porque às vezes eu vou usar aqui o exemplo de empreender, né? Quantas vezes, bem no começo, eu falava, cara, isso não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, eu vou procurar um trabalho e tal, não vai dar certo. E aí eu falei, não, cara, esse é seu sonho, você vai ter que bancar esse sonho. E essa insistência que eu falo, que não é essa coisa da teimosia, sabe? Eu acho que foi importante para mim, para eu pensar em decisões, pensar em escolhas, pensar em estratégias para o meu negócio também,
que me dessem um resultado que me levaria onde eu queria, sabe? Então, eu acho que a coragem e você ir para ação e bancar, sabe? Tipo, tá, então tá, o que que eu vou fazer agora para eu conseguir viver do meu sonho? Então, eu acho que isso, pensando no empreender, foi muito importante para mim. E hoje eu posso falar que deu certo, tá tudo certo por aqui. Que bom, né? Sim, Eu acho que é isso, essa questão de insistir e bancar as decisões que nem sempre é fácil. sim, E acho que até voltando, né, um pouquinho para uma coisa que eu tinha comentado, que tem horas que a gente percebe que fala, cara, eu não consigo bancar esse movimento agora. Eu não tenho força, sim. eu não tenho energia, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições emocionais, físicas. E tá tudo bem. O passo mais importante, que é tomar a consciência, já foi dado. Eu acho que isso pode ser muito pesado nesse processo de bancar, por exemplo. E eu vou dar um exemplo que eu não vivi, tá? Mas eu já ouvi de outras pessoas que viveram. Então, enfim. Mas, por exemplo, você vem de uma religião X, e eu vou usar exemplos de religiões mais conservadoras, porque são mais difíceis. Por exemplo, você cresceu na igreja evangélica e você que começou a a fazer alguns questionamentos, sua família é evangélica, e você quer deixar de ir na igreja evangélica. Você só quer parar de ir na igreja, você não quer mudar da igreja evangélica para o candomblé, por exemplo. Mas você só quer parar de ir na igreja porque não está fazendo sentido para você. Pode ser um processo muito difícil. Vai ter o peso do pessoal da igreja com quem você convive, vai ter o peso da família, eles vão questionar, eles não podem, pode ser que eles não entendam. E tudo bem você não conseguir bancar essa decisão agora. Você fala, tá bom, eu sei que é isso que eu quero fazer, mas eu não sei como, não sei quais que vão ser as reações, porque é isso, a gente não controla as ações que estão fora, né? Como que os outros vão agir, o julgamento que vai vir. E tudo bem. O próximo passo seria você encontrar ações, pensar em ações das quais você consegue bancar o resultado. Pode ser, ao invés de ir no culto 2 vezes por semana, supondo, eu vou passar em uma. É um passo mais aceitável. E aí você vai se fortalecendo e partindo, sabe? É, Só para dar esse exemplo, né? Pode ser, às vezes, coisas mais simples, que nem um movimento que aconteceu uns anos atrás e que ainda acho que acontece, que é as mulheres que pararam de se depilar, porque sim. Porque, já, gente, é trabalhoso, demora, tem custo. Eu, Janaína, não banco. Não banco. Não julgo. Beleza, filha, vai ser feliz. Eu não banco. Acho feio. Então, assim, não jamais falaria isso para outra mulher, falar, nossa amiga, pelo amor de Deus, eu acho feio. Eu acho incrível porque ela tá feliz. Eu não banco. É uma coisa que eu tô de boa, vou continuar me depilando. Então, assim, são processos, né? E aí, usando o exemplo que você trouxe da igreja, eu acho que a igreja ainda tem uma questão maior, que é o ciclo, né? Normalmente, quando você participa de igrejas, você convive muito com aquele ciclo. Aquele ciclo faz muito parte da sua vida. Então, é com quem você conversa quando você está mal, é quem você pede ajuda, é quem vai te dar apoio. Então, assim, é muito complicada a questão da religião. Eu acho que eu pensei agora, assim, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim, eu também saí de uma religião, né? Eu era muito católica, minha família sempre foi muito católica, e eu percebo hoje, até conversei com a Juliana esses dias, o quanto às vezes eu sinto falta dessa comunidade, porque a igreja ela traz essa questão da comunidade. Então, eu acho que entrando nesse exemplo que a Jana falou, e puxando um pouquinho o que eu falei, né, de você tentar diminuir essa questão que é doloroso para você, então tá, essa questão do ciclo vai fazer muita falta para você, a comunidade vai fazer muita falta, talvez começar a participar de outros grupos que você se Criar outras identifique redes de mais. apoio. Exatamente, porque eu acho que a religião tem esse papel muito forte
Porque às vezes eu acho que até as pessoas, ah, tá, não concordo com isso, mas vou continuar indo porque aquele ciclo é muito importante para mim. Então, eu acho que a religião tem essa especificidade, assim, sabe? Que eu acho que é importante a gente pensar. E aí, assim, trazendo um pouco mais da nossa experiência, da nossa bagagem de vida, como foi para você, Gena, sair do padrão, e seja esse qual for, se você quiser trazer um exemplo, né? Porque eu sei que tem muitos que a gente vai quebrando ao longo da vida. Como que foi? E se você teve muito julgamento, né, também no meio do caminho. Cara, como foi sair dos padrões e lidar com julgamentos? Assim, eu não sei se eu tenho muito para agregar nessa parte, porque é aquilo que eu falei. Eu sempre fui muito questionadora. Se não faz sentido para mim, então por que que eu vou fazer isso? Porque não faz sentido. É, Aquariana, né, amores? com ascendente em Áries, tá? Ave Eu não sei o Maria. que isso significa, mas Significa muito. enfim. Porque, gente, eu sou questionadora, então eu não acredito em signo. É, ela é do contra. Então, e aí um dia me disseram que eu penso assim porque eu sou aquariana, e foi aí que eu parei de tentar argumentar. Ah, tá bom. Mas, e assim, eu sempre fui muito objetiva, muito direta, muito resolutiva. Então, acho que assim, claro que alguns processos de decisão foram mais demorados, como eu falei, por exemplo, do relacionamento, nananã. Mas eu nunca me preocupei muito com o que os outros iam pensar, sabe? Não que eu não tenha medo do julgamento alheio, eu tenho, mas é um medo de um julgamento, tipo, diferente. Tipo, eu não me preocupo, por exemplo, gente, o que minha família vai pensar? O que meus pais vão pensar de gente? Isso tem uma coisa que eu não me preocupo, é isso. Real, assim. O que meus pais vão pensar? O que minha família. É meio tipo, gente, é o que tá tendo, é o que eu entrego. Vocês querem, tá bom. Vocês não querem, é a vida. Meus amigos, o que eles vão. hum, sabe? Eu já fui muito julgada, principalmente com a questão da maternidade. Fui julgada por amigos, fui julgada pela minha família, ouvi coisas, sabe, do meu pai perguntar se eu não achava que eu estava sendo muito egoísta. E a minha resposta foi tipo, não, não estou sendo egoísta porque eu estou priorizando a minha vida ao invés de priorizar a vida de um ser que é uma ideia. É só uma ideia, nem existe. Então, não estou sendo egoísta. Mas, então, assim, eu sempre levei com uma certa leveza, não sei se eu posso dizer assim, um certo nível de foda-se, sabe? De não me enche o saco. Mas eu também entendo que eu venho de um contexto muito peculiar barra privilegiado. A minha família mais próxima, núcleo, meus pais, a gente não é uma família religiosa, que segue dogmas de algum tipo de religião, não somos uma família muito conservadora. Meus pais sempre foram muito mente aberta. Ai, tá bom, julgou porque não quer ter filho, coisa de sociedade, beleza, sabe? Então, beleza, eu tive um contexto mais privilegiado. Agora, de resto, quando eu resolvi empreender, quando eu resolvi deixar de empreender, que aí, gente, isso é o processo que tá rolando, ainda não vou entrar em detalhes, Ó, porque tem coisa para spoiler. porque tem coisa para processar, mas enfim. Quando, sei lá, fazer tatuagem, não é sair do padrão, mas enfim, foi o que me veio à cabeça. Sabe, eu nunca recebi julgamentos que me pegassem, assim, sabe, que me deixassem incomodada. E eu acho que sei lá, eu não tenho me sentido julgada nos últimos anos, sabe? Mesmo com relação à separação, eu achei que eu ia ter algumas pessoas da minha família, um núcleo mais amplo familiar, que iam dar uma certa criticada. Não deram, pelo menos não na minha frente, não na minha cara. O que eu agradeço, se quer julgar, pelo menos não faça isso na minha frente, que eu não tenho tanto trabalho. Mas pra mim sempre foi assim, sabe? E pra você, cara, como foi? Só comentando o que você trouxe, eu acho que você não recebe justamente por conta da sua postura. Eu acho que quando a gente não dá abertura, as pessoas não falam. Posso estar falando de um lugar também privilegiado, posso Não, faz ter voz das sentido, minhas faz cabeças. sentido.
das minhas Faz sentido. convicções. Pode ser, pode ser São uma tantas vozes parte, que dou de mais de uma cabeça. pode ser voz da minha cabeça, mas eu acho que tem muito isso. Eu senti isso quando eu decidi sair do trabalho, que todo mundo falava, meu Deus, trabalho dos sonhos. Porque eu ficava esperando, de tipo, meu Deus, quando eu falar para as pessoas, eu vou ser muito julgada. Eu, na minha cabeça, esperando que as pessoas falassem. Ninguém falou nada. Nossa, boa sorte e tal. Foi assim, eu fiquei tipo, gente, o que está acontecendo? Mas eu acho que teve muito esse lugar. De que eu estava tão decidida, de que eu estava tão certa que tudo ia dar certo, que não tinha espaço para dúvida. Não tinha espaço para as pessoas me jogarem uma dúvida, entende? Então, se Sim. julgaram, que nem você falou, se julgaram entre, tipo, a Camila não sei o quê. Foda-se. Não tô sabendo também. Mas eu Maravilhoso. lembro que, tipo, foi uma surpresa ótima para mim, obviamente. Mas eu senti que foi isso, assim. A percepção que eu tinha é: você tá tão certa, e você também não dá espaço para isso, porque eu banco minha decisão de que as pessoas não levam esse julgamento para você, sabe? Então eu acho que isso aconteceu muito. Então eu acho que pode ser isso também. De você, tipo, Sim, faz eu banco minha sentido. decisão. Então, foda-se, sabe? E a pessoa vai falar pra quê? Pra você, sabe? Então eu acho que tem isso mesmo. E aí, E até esse nível de que você falou de não dar abertura, é porque, tipo, a pessoa sabe que se ela for falar, ela vai tomar patada, ela vai ouvir de não. volta, dependendo da forma como ela fala, né, gente? Tem sempre isso. Eu senti isso com a questão de ter filho, eu senti que, porque tinha alguma cobrança, tinha umas cutucadas do meu pai, da minha ex-sogra, porque eu entendo um pouco lá dela, ela queria muito netos. E nem o meu ex, nem o meu ex-cunhado queriam ter filhos, então ela tentava comigo, sabe? Mas chegava uma hora que a galera não cobrava mais. Eu já sabia o que eu ia responder e como eu ia responder. Então, tipo, eu posso dormir sem essa. Tá bom, vou falar pelas costas que ganha mais. E você estava falando de quando você começou a empreender, cara, eu lembrei de um julgamento que eu levava quando eu comecei a empreender. Porque era assim, a gente começou a empresa digital. A gente trabalhava, não, trabalha, né? De casa, básico, tudo que a gente faz é online. A gente não tem uma empresa, uma loja, um lugar fixo, um escritório com funcionários e pá. E as minhas tias não entendiam isso. É muito fora da realidade delas, que sempre tem loja física ou trabalhavam na empresa, enfim. E eu lembro uma vez que eu escutei era muito sutil, mas eu lembro uma vez que eu tava comentando com o meu ex, eu falo, cara, eu tenho certeza que a minha tia acha que eu só resolvi ser dona de casa e que eu tô sendo bancada. Por comentários assim no ar, do tipo, é porque agora você é dona de casa, né? Aí eu sempre fui, que agora eu também, antes eu era dona de casa e funcionária, agora eu sou dona de casa e empreendedora. Eu trabalho de casa, mas eu tenho meu negócio. Mas você tem tempo, todo o tempo do mundo para cuidar da casa, né? Tá, tia. Ai, chora. Mano, é isso, gente. Tem que ter um nível de. Ai, foda-se. Faz diferença para mim que ela entenda? Faz. E beleza. E passou um tempo, ela parou de falar, fazer esses comentários. Mas tinha essas. Ai, agora eu sou bancada. E uma coisa que eu queria trazer também é essa questão de, como foi sair do padrão, né? Fazer faculdade depois dos 30, gente. Isso foi, tipo, bem desafiador para mim. Porque eu achava que eu ficava assim, meu Deus, mas eu vou terminar com 37, 38. Eu já vou estar muito velha para fazer faculdade, porque aí você pensa numa nova carreira a partir disso, né? Então, eu não era uma coisa que me fazia desistir, mas que toda hora eu me via pensando sobre isso. Então, eu acho que a idade é um padrão que a gente não comentou antes, mas eu acho que
é muito presente na nossa sociedade, independente do que você vai fazer, né? Às vezes, quando você quer, putz, eu quero começar um emprego novo, eu quero ter filhos, tudo bem que ter filhos tem uma questão biológica também, Sim. mas eu quero casar, namorar, eu quero, sei lá, eu quero viajar o mundo sozinha, quero fazer intercâmbio. Mas será que eu não estou muito velha para isso, sabe? Não. Então, eu acho que quando eu comecei a pensar na faculdade, veio muito essa questão de hoje, tipo assim, eu tenho outra cabeça em relação a isso, mas na época eu ficava pensando, meu Deus, tipo, eu devia ter começado antes, aí vem todas essas coisas, né? Então, hoje eu tenho outra cabeça, e aí foi uma surpresa muito legal eu estudo de manhã, né? E foi uma surpresa muito boa de quando eu cheguei na sala e eu vi uma variedade enorme de pessoas e de idades, raças, e eu achei muito legal. Inclusive, tem um senhor, que chama Carlos, ele tem 65, 66, alguma coisa assim. Ele é minha, tipo, meu exemplo, assim, sabe? Porque Bonitinho. é muito pouco, assim, ele vai todo dia, nunca falta, é bem, tipo, super dedicado, sabe? E aí faz repensar nesses padrões de, tipo, cara, você tá falando que você tá velha para fazer faculdade com 30 anos, sendo que, tipo, não tá nem na metade da sua vida, sabe? E eu acho que é um tópico que provavelmente aparece na cabeça principalmente de mulheres, quando vai tomar uma decisão. De tipo, tá, a minha idade. Porque eu acho que isso, a gente é criada achando que a gente tem que seguir uma linha do tempo ali, e aí quando depois dos 30 já tá tarde demais para fazer alguma coisa, e aí como a Jana falou, não tá, né? Eu acho que. E aí, muito pelo contrário, assim, hoje eu vejo que eu estava justamente no tempo ideal, porque eu já tinha uma vivência com autoconhecimento, tenho muitas amigas psicólogas hoje, que eu não tinha antigamente, que me dão uma Tem outra bagagem, maturidade também, né? tenho uma outra maturidade de entender como seguir esse estudo. Tenho a possibilidade de ter a minha própria rotina, de empreender, estudar. Então, assim, é outro rolê, assim, sabe? Mas teve sim essa questão quando eu fui fazer faculdade. A questão da idade foi bem uma coisa que sempre aparecia, assim. Cara, isso é uma coisa tão bizarra, Sim. porque eu, ainda mais agora, gente, entre aspas, recém-solteira, porque faz 1 ano e meio, vai. Eu me sinto tão jovem, me sinto tão nova, tipo, gente, estou começando a viver minha vida agora, sabe? Porque foi um relacionamento muito longo. É, E às vezes eu tomo um choque sei lá, das pessoas, de comentários, coisas que a gente vê na internet, sabe? Não foi algo direto pra mim. Mas, tipo, nossa, estar solteira pela primeira vez na vida, porque era, tipo, um relacionamento longo que eu comecei a namorar com 15. Então, antes dos 15, eu era criança, eu não era solteira, né? Sim. Estou solteira pela primeira vez na vida aos 30 e, tipo, estar solteira com 30 anos, aparentemente, para muitas pessoas, é um problema, é uma questão, né? Não ter filhos, recomeçar a carreira, fazer faculdade. E assim, isso pra mim é uma coisa que eu tô tão tipo. Oi, bebê. Gente, pra quem não está vendo, apareceu o gato da Camila, tá? Não comecei a falar isso do nada. Enfim. É uma coisa que eu tô tão bem resolvida, tipo, gente, a gente ainda é nova. Ok, não somos jovens, entendo, mas a gente é nova, sabe? Tipo, 30 é a parte mais velha da juventude, assim, ao meu ver. 40 talvez já seja outra história, mas eu fico muito chocada quando as pessoas, quando tem esse negócio de tipo, mas você já tá com 35 anos, você já tá com 30 e alguma coisa, né? Nossa, solteira, você tá começando a viver sua vida com 30. Você está fazendo faculdade com 30. Tipo, gente, cara, isso é uma coisa que me choca às vezes. Me dá um choque de realidade de tipo, quando você lembra que as pessoas não pensam igual você, sabe? Eu falo, cara, mas como assim, sabe? E eu Enfim, acho que os padrões que a gente está falando aqui são sociais, obviamente.
Mas a idade, para mim, é tão nítido que é isso, porque tá tão entranhado nas pessoas que as pessoas nem questionam de tipo, nossa, será que é mesmo velha? Sabe? E não é, mas assim, tá tão. As pessoas realmente acreditam muito forte nisso, porque foi assim que a gente foi criada. E aí hoje, claro, a gente vê uma tendência muito diferente, né? Então, antigamente, minha mãe casou com 21, né? Então, assim, muito diferente de hoje em dia, né? Antigamente eu achava que com 30 minha vida ia ser resolvida. E claramente, né? Hoje eu sei que nem não estará resolvida quando eu tiver 80. Imagina com 30. Então, assim, as coisas vêm mudando também, né? Nossa percepção vem mudando, mas ainda está ainda precisa muito ser questionada. E, e eu acho que é importante a gente pensar que não, você não está velha demais, você pode fazer. Né? Porque o lance da faculdade, eu acho que serve para outras coisas também, você vai continuar vivendo, fazendo faculdade ou não. Então, assim, faz logo, entende? Toma a decisão que você quer tomar logo, e é isso, né? Claro que, assim, se você estiver preparada para isso, todas as coisas que a gente falou antes. Mas eu acho que não é tarde, Ai, não, nunca é. sim. Nunca é. A não ser que seja 11h30 da noite e te chamem para um rolê, sabe? Aí eu acho tarde. Eu É, se for me buscar em casa, acho, ainda assim. A gente já vou estar de pijama. Mas enfim, é porque para isso eu tô velha, entendeu? Para isso eu realmente. O que que a gente pode fazer para encontrar força para bancar as decisões que a gente quer bancar, né? Acho que a gente já deu, enfim, já falamos muita coisa aqui a respeito disso. Fazer terapia, conversar com pessoas que vão te apoiar. Uma situação que me deu muita força para eu me separar, por exemplo, foi quando eu estava conversando com uma amiga e a gente, enfim, a gente ficou muitos anos sem ter contato, a gente acabou se reconectando bem nessa época. E ela também tinha saído de um relacionamento muito longo, recentemente, na pandemia, e ela falou que ela passou por coisas, né, passou por situações que eu tinha muito medo de passar se eu me separasse. E aí eu me senti falando, ah, eu tenho alguém perto, então. Ela viveu isso. Ela viveu, ela sobreviveu, ela encarou, e eu tenho alguém que passou por tudo isso que eu tenho medo de passar. Então, se aproxime de pessoas. A gente usou o exemplo da igreja, né? Às vezes vale buscar uma comunidade de pessoas que saíram da igreja. Nossa, sabe, procurar essas pessoas. E aí, cara, quais foram os momentos em que você se sentiu mais empoderada, sabe, para seguir seu próprio caminho? Seja para continuar seguindo, para continuar bancando a sua decisão, ou para tomar uma decisão. eu acho que. Eu lembro de momentos em que eu já tinha tomado e que, tipo, nossa, tomei a decisão certa. Tipo assim, sabe? Que eu acho que a faculdade, ela me traz alguns momentos desse. Eu lembro que no primeiro semestre tinha uma aula que eu odiava, mas tinha uma que eu amava, que era de psicologia social, né? E aí eu lembro de uma aula, assim, até hoje eu lembro dessa aula. Eu tava lá sentada olhando o professor, e aí eu tive, sabe aquele momento, assim, de tipo, cara, estou no lugar certo, na hora certa, tá tudo certo, assim. Então, eu acho que foi esse momento, assim, de perceber que, putz, deu tudo certo. E agora, recente, assim, quando eu percebi que, tá, eu tô empreendendo e tá dando certo, eu não vou precisar voltar para a CLT, porque eu acho que esse era um pensamento que vinha muito para mim, de tipo, tinha uma insegurança financeira, tá, então, será que eu vou ter que Vou ter que voltar? voltar. É, até precisava vaga e tal. E hoje eu tenho certeza que eu não vou ter que voltar. Então, assim, eu acho que ter essa percepção, essa certeza, tipo, deu certo, eu acho que me dá mais força, assim. E, claro, pensar em novos movimentos dentro dessa mudança, eu acho que me dá um gás, assim, muito bom. Por exemplo, na faculdade, então, o momento do estágio, já é uma mudança, né, dentro da faculdade.
me dá essa força. É, no trabalho, pensar em novas estratégias, isso me dá força. Então, eu acho que é interessante a pessoa entender sobre ela, né? Que a gente falou bastante de autoconhecimento, o que que dá motivação nela, porque pode ajudar muito nesse momento, de você Sim. se sentir mais feliz, mais empoderada, sabe? Uhum. E também eu incluiria pensar no seu histórico, sabe, na sua vida, em coisas que você já viveu, em coisas que você já encarou. Porque é aquilo, assim, eu acho que com o tempo, conforme você vai encarando novos desafios e se permitindo tomar decisões difíceis e bancar essas decisões difíceis, vai ficando mais fácil encarar situações novas. Tipo, ai, meu, eu já vivi tanta coisa, eu já encarei tanta coisa. Vai ser difícil, mas eu dou conta disso aqui também, sabe? Acho que isso ajuda muito também, né? Lembrar de você, do que você já viveu, saber que você tem, você é calejada. Talvez não, se você for muito novinha, mas a nossa audiência não tem menos de 20 anos, então é, nossa audiência já tem idade para estar calejada. Então acho que é isso, né? Já lembrar das suas vivências, das suas experiências. A gente já viveu muita coisa. E aí, estamos falando de mudanças, e aí acontece muitas vezes dessas mudanças, a gente querer voltar atrás nessas mudanças. Então, assim, de querer recomeçar. É bom a gente pensar nesses recomeços, e eu gosto de sempre falar uma frase que é: você não é uma árvore. Então, se você quiser mudar e essa mudança não der certo, e você não ficar feliz, e isso não for o que você imaginava, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você voltar atrás, sabe? Não é tipo, nossa, perdi muito tempo. Em relacionamento, esse pensamento acontece muito, né? Tipo, nossa, perdi anos da minha vida com essa pessoa. Não. Tipo, você estava vivendo com ela, você se transformou com essa pessoa. Então, eu acho que aceitar também que podem ter recomeços, que esses recomeços podem acontecer, é uma forma também de você se sentir mais leve com essa decisão. Porque às vezes, quando a gente quer mudar, a gente fica muito assim, nossa, mas tem que dar tudo certo, tem que ser a decisão da minha vida. Se eu sair agora e não der certo, o que que eu vou fazer? Volto, sabe? Ainda tem esse caminho de voltar. É que eu acho, não sei, eu tô falando de mim, né? Tem algumas decisões que a gente coloca o resultado, a expectativa do resultado positivo vem de estar atrelado ao nosso valor enquanto pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou sair do CLT para empreender, que está relacionado à nossa carreira, à nossa vida, enfim. Falando de um lugar privilegiado, porque tem questões financeiras, todo mundo tem conta para pagar aí também, né? Mas de tipo, cara, se meu negócio não der certo, ou se eu simplesmente perceber que empreender não é para mim, mas e daí? E aí eu vou ter que voltar para o CLT, que tipo de pessoa eu vou ser um fracasso? Gente, não. Sim. Eu sei que é fácil falar já tendo meio que superado essa questão, né, esse ponto, mas assim, o seu valor enquanto pessoa não está atrelado a essa mudança, sabe? Tudo bem, não deu certo. Você vai ter que voltar, não tem problema, sabe? Você quis seguir um caminho e percebeu que não era pra você, que não era isso que você queria, que você que realmente queria. Gente, tá tudo bem. O importante mesmo é que você teve coragem pra tentar. É isso. Foi que eu que queria experimentar algo novo. Não deu certo, não gostei. Quero voltar ao que era antes. Tá tudo bem, sabe? Não tem problema. E foi assim, não foi como você esperava, né? Às vezes deu certo, deu como É, esperar, né? exato. Às vezes só não era o resultado que você esperava. E que bom que você percebeu que não era, né? Eu acho que essa percepção, você se permitir perceber que, cara, não tá legal mais, é ótimo. Imagina você mudar porque você quer ser mais feliz e porque você quer viver uma vida mais autêntica, mais alinhada com quem você é.
Aí você não quer voltar atrás, porque você não quer dar o braço a torcer, e aí você tá voltando de novo para uma vida que você não tá feliz. Então, Exato. que bom ter essa percepção, né? Que bom ter essa percepção de que, beleza, eu tentei aqui e talvez seja um outro caminho, talvez seja um meio termo, né? Disso que eu decidi. Enfim, eu acho que é sobre autenticidade, né? Você bancar, mas também entender que a vida tá aí, a vida vai mostrar talvez coisas que você não estava esperando. Normalmente é o que acontece, aliás. Exato. A vida é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E que delícia, É, né, gente? que, credo, que delícia, né? Eu acho É muito um bom. eterno credo, que delícia. Deus me livre, mas quem me dera. E eu vou até pegar mais um exemplo prático, né? Que eu comentei aqui agora há pouco. Eu empreendo há 5 anos, foram 5 anos empreendendo. E aí chegou um momento em que eu falei, cara, chega, não quero mais. Não, não tá dando. Não no sentido de não estar dando certo, ai, grana. É um fator, né? Não, não vamos mentir. Grana é sempre um fator, né, gente? A gente vive num mundo capitalista. Mas não era, era um negócio que vinha lá no fundo, no tipo, tô entediada, não tô gostando. Não tem mais a ver com a pessoa com quem que eu me tornei, a pessoa na qual eu quero me tornar. E é isso, vou fechar a minha empresa e vou voltar para o mercado de trabalho. E aí, assim, foi um processo, eu passei algumas semanas, umas 2, 3 semanas, processando tudo o que eu sentia, peguei um caderno, falei, cara, eu vou escrever sobre isso, vou escrever o que que eu sinto, quais são os meus medos, quais são as minhas questões, o que que eu preciso entender. Tendo tudo isso muito claro para mim, eu mandei mensagem para cá. Falei, então, amiga, tomei uma decisão, vou fazer isso. Eu já fui atrás de uma pessoa para me ajudar a fazer essa recolocação. A Valesca, inclusive, a gente tem episódio sobre carreira com ela. Eu não lembro exatamente qual o tema, porque já faz tempo, mas ela participou. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio. Foi para fazer um negócio acertado. Então, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, como que eu faço. E é isso, gente. A gente está gravando esse episódio no sábado. Segunda-feira eu começo um trampo novo e tô super empolgada. Muito empolgada, sério. E eu lembro até quando eu comecei esse processo com a Valesca, ela comentou um negócio que eu não tinha parado para pensar. É, Ela falou alguma coisa, eu não sei se a gente estava falando sobre coisas que eu ia ter que responder numa entrevista de emprego, enfim. Mas que foi uma coisa tipo, Jana, você tá tão. Você tá certa de seguir esse caminho se não faz mais sentido para você, porque algumas pessoas podem olhar e falar que você desistiu ou que você fracassou, mas você tá certa de seguir o seu caminho. Ela não estava falando que eu fracassei, tá, gente? Mas enfim, foi mais ou menos isso. E eu não tinha parado para pensar nisso. O que que os outros vão pensar, né? Sempre é tipo, nossa, cara, eu não sinto que eu fracassei. Eu não sinto que, nossa, como assim? Eu empreendedora, vou voltar para o mercado de trabalho. Gente, que problema. Não. Em momento nenhum teve esse questionamento, sabe? Porque a gente tem essa mentalidade no Brasil, né? De como assim você teve um negócio e você vai desistir do seu negócio? Para voltar para o mercado de trabalho, para voltar a ser funcionário. É, para mim foi muito tipo, a partir do momento em que eu entendi as minhas motivações, foi tipo, sim, nossa, que sim, que delícia, gente. Eu vou deixar de ser dona e tomar todas as decisões para voltar a ser funcionária. Sim. Sorriso real. E, Porque para mim faz sentido. Por N motivos faz muito sentido, sabe? E é isso, tem que fazer sentido para mim. Tô felizaça. e aqui temos um exemplo de como varia para cada pessoa. Então, que você não deve levar em consideração o que o outro pensa sobre a decisão que você está tomando. Porque se, por um lado, a Jana fala, que bom, só eu de pensar nesse lugar já me dá uma palpitação, já me dá uma ansiedade.
Então, assim, é muito de cada pessoa, né? A Jana teve um momento dela, vai para outro momento agora. E eu tô nesse momento de, tipo, é isso mesmo, né? De confirmação do que eu já queria, né? De que, tipo, estou no caminho certo. Então, eu acho legal trazer isso, né? Essa diferença dos dois lados, justamente por isso, porque cada pessoa tem uma percepção diferente de X coisa, né? Então, a gente falou da Com maternidade, motivações diferentes, né, cara? e valores diferentes, e aí, enfim, tudo que forma a pessoa como ela é, né? Então, isso deve ser levado em consideração. Então, sim, vão ter pessoas que não vão entender? Vão, porque são valores diferentes e é uma vida diferente. Ela tem um olhar sobre a vida muito diferente de você, provavelmente, e tá tudo certo, né? É isso, tudo bem ela não entender desde que ela respeite, né? Eu acho que é Exatamente. isso. E tem esse ponto também, né, do que eu comentei, de a gente passar por um processo de validação interna antes de sair comunicando. Eu quis muito passar, falei, cara, eu preciso entender o que que eu tô sentindo, por que que eu quero fazer isso, antes de conversar com outras pessoas, porque às vezes, assim, a opinião dos outros, eu não tô falando que vai ser uma opinião negativa, enfim, influencia essa nossa decisão. Às vezes o que o outro fala, como a gente está nesse momento de dúvida, de incertezas, de que nem eu entendo direito como que eu estou sentindo, o, a outra pessoa fala alguma coisa que para você faz um certo sentido e fala, então acho que tá bom, não vou tomar essa decisão. Vou continuar onde estou, porque o que ela falou faz muito sentido. Então, para mim foi muito importante eu falar, cara, não, tá bom, é isso. Vou escrever muito, vou processar tudo isso, até chegar um momento e falar, não, cara, agora realmente eu preciso externalizar isso que eu tô sentindo. E tava lá, amiga, tomei uma decisão, prepara o podcast, que eu vou mandar áudio. E é isso. E foi engraçado que não foi surpresa nenhuma, né? Ah, Tipo, não, não porque já fazia teve. tanto tempo que eu tava É, insatisfeita com, que eu sim. tava entediada, que eu tava tipo, ai, gente, tem alguma coisa que não tá legal no meu trabalho. Sim. Tanto que eu achava, fazendo revelações ao vivo não, né? Mas enfim, eu achava que você ia falar para eu insistir, porque como Ah, assim você vai voltar para o mercado de trabalho? E aí, quando você falou, eu falei, nossa, amiga, faz muito sentido mesmo, parabéns. Eu falei, nossa, então tá, é olha, isso. uma coisa que a Jana aprendeu sobre mim é que ela vai sempre se surpreender com a minha É geminiana. resposta. É geminiana. Ah, louca que não Eu acredita. nunca falo o que ela acha que eu vou falar. Ai, pior que é. Ai, gente. Mas eu acho que é isso, gente. Sim. E essa questão de validação interna, trazendo o meu ponto, né? Eu gosto geminiana, né? Gosto muito de conversar com outras pessoas. Então, eu gosto muito da troca com outras pessoas. Então, eu acho que eu tenho buscado, talvez, o meio do caminho entre falar muito e deixar guardado e depois falar. Por quê? Eu acho que antes eu falava tudo para todo mundo, assim, sabe? Eu era muito livro aberto, assim. E aí eu comecei a, tipo, não falar para ninguém, que isso me faz mal também, porque eu sinto falta, assim, eu gosto dessa troca, eu acho que a troca me dá mais ideias ainda e eu fico muito motivada. Então eu acho que agora, o que eu entendi, né, pelo menos agora, amanhã pode ser outra coisa, é que eu preciso falar com as pessoas, mas eu preciso falar com as pessoas certas. As pessoas que estão Uhum. na arena comigo, as pessoas que entendem o que eu estou passando e que me acompanham. Porque eu acho que se não for assim, não que vai me atrapalhar, mas talvez a pessoa fale algo que não vai me agregar em nada, que nem você trouxe, né? Mas quando eu falo com pessoas que estão acompanhando, eu já sinto que é diferente, assim, né? Tipo, vem uma crítica mais construtiva, ou a pessoa entende as minhas motivações, sabe? Então, eu consigo essa validação, né? Quando são pessoas de confiança e pessoas que fazem sentido eu falar, sabe? E então, é bem importante, assim, a gente ter essa validação interna, sim, mas para mim também é importante essa troca também, né?
de você falar com pessoas que você confia e tal, ter essa rede de apoio para você se fortalecer e você entender que você não está sozinha, né? A gente trouxe aqui alguns momentos isso, de você entender que, tipo, é isso, faz sentido o que você está falando, né? E aí, gente, acho que para a gente ir para o encerramento do episódio, né? Acho que é só reforçar alguns pontos de que não existe um caminho certo para ninguém. Cada pessoa, cada um tem que definir o que faz sentido para si mesmo, dentro do contexto que vive. Questiona, é sempre bom questionar a vida que a gente está levando, os nossos porquês, né? Para pensar, fala, tá, eu não estou feliz, por que será, né? Tem alguma coisa me incomodando, enfim. E é entender que a sua vida quem constrói é você, sabe? E não os outros. Vamos parar para pensar no que estamos dispostas a bancar aí. É isso. E coragem, coragem para enfrentar essas mudanças, para ir para a arena mesmo, né? Como diz a Brené Brown, de ir Sim. para a arena mesmo, porque não é fácil, vão ter inseguranças, vão ter medos, mas vale Vale muito a a pena. pena, vale muito a pena. Vale, porque é isso, parando para pensar que a nossa vida é uma só, a gente não sabe o que acontece depois que a gente morre, né? Então não vamos viver essa vida na expectativa da próxima. Cara, vamos fazer ela valer a pena, sabe? Sim, Dentro do que for possível. Ficar sim. vivendo a vida dos outros. É isso. E trouxemos É algumas isso, gente. indicações aqui para vocês, para dar aquela motivada, aquela reflexão ainda maior depois desse episódio. O livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, a palestra também, que a gente já falou aqui algumas vezes, 1 milhão de vezes. e Eu continuaremos, tô né? querendo reler, inclusive, esse livro, viu? Comer, Rezar e Amar, que é um filme muito Um legal livro. também, e um livro, muito bom também, que vai fazer refletir, é bem gostosinho, assim, de assistir. Mostra a transição de uma mulher casada, com a vida feita, resolve se separar, largar tudo e viajar o mundo. Perfeito. Exatamente. Os livros de poesia da Rupi Kaur, eu não sei como se fala, se pronuncia o nome dela, tá? Então, perdão. Eu indico todos, que eu já li todos, mas em especial O que o Sol fez com as Flores, que é um livro que mostra muito, fala muito da transição de vida dela e sobre ter coragem para poder florescer. E a minissérie na Netflix, A Vida e a História de Madame C.J. Walker, é incrível, gente, sério, Bom, é muito inspiradora, adoro, muito boa. E é isso, gente. Obrigada para quem escutou a gente até aqui. Espero que esse episódio inspire você a ter mais coragem para questionar e tomar novas decisões. É, Lembrem de seguir a gente no Spotify, no Instagram. A gente está como Podcast Subversivas. Isso ajuda muito a gente a crescer. Siga ali o nosso programa, dá 5 estrelinhas pra gente e compartilhe esse episódio com mais mulheres, para que a gente tenha mais mulheres questionando e tomando as suas próprias decisões para viverem suas próprias vidas. é isso. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Um beijo.